Fala Fiel, Neto comemorou, desabafou e falou tudo da expulsão da ratazana do Andrés do Corinthians e ainda mandou recado para Duílio Monteiro e Augusto Melo. Eu só queria ver a cara da ratazana do Andrés no momento que ele soube da expulsão e principalmente do Duílio sabendo que ele é o próximo. O que você achou dessa notícia? Deixa aí nos comentários, Fiel, se inscreva no canal. Deixa aquele like, você que tá feliz com a expulsão do Andrés. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Uma noite assim incrível, né? O Andrés Sanches foi expulso. E a sua hora vai chegar também Augusto Melo e Duílio. Dia 1º, e do Duílio não sei qual vai ser a data. Hoje é uma coisa, não foi marcada ainda, mas vai ter a data. Vai ter. E aí, a gente vai falar muito sobre isso, com a Marília Ruiz, com o Godoy, com o Quesada. Talvez um marco para que a gente possa entender que essas pessoas que são poderosas, né, e que acham que o poder é muito mais importante do que a honestidade, daquilo que se desenvolve para que as pessoas possam. Quando você toma conta de uma coisa que não é sua, você tem que ser mais honesto ainda, né? Quando você mexe com a paixão, e foi dito isso durante um bom tempo, achou que mandava. Olha só a vergonha de ser expulso. Isso é vergonhoso. Isso é uma vergonha que vai ficar pro resto da vida. Então, vale muito mais a pena acreditar naquilo que é o certo, porque o que esse senhor fez pro Corinthians, o que ele fez foi uma das piores coisas que aconteceu pro Corinthians. E esse cara poderia ter sido um dos maiores presidentes da história. Ele poderia ter sido o presidente da CBF. Ele poderia ser o maior ídolo da história do Corinthians. Mas o poder, as amizades, aquilo que aconteceu durante esse tempo todo, o Corinthians está aí com o estádio com 3 bilhões, uma dívida de 3 bilhões, estádio que não pagou um centavo, ainda voltou para ser presidente, não fez absolutamente nada. Jogadores que, nossa, é uma barbaridade. E caiu por causa de cartão. O Al Capone caiu por causa de imposto, né? Então as pessoas, posto de bebida alcoólica, dane-se Cascaúda, esquenta a cabeça, faz 200 anos. E aqueles que não sabem, vai estudar, vai no Aurélio. Eu sei. Entendeu? Então, gente assim, gente que se sente poderoso desse jeito, o que ele fez pro Corinthians, para vocês, e eu acreditei muito nele, muito, mas aí veio agora, hoje na rua Parque São Jorge, 777, a expulsão dele. Se vai ser quando, não sei, não me interessa, mas talvez seja um marco para a mobilização e para a moralidade daqueles que votaram, daqueles que vão votar, daqueles que estão na presidência, dos conselheiros, porque não é possível um clube como o Corinthians ainda depender de pessoas que acham que o poder é mais importante. Me desculpa, é isso o que acontece com o futebol brasileiro. Por isso que nós estamos nessa draga. Zé Maria Marinho preso, já morreu. Eu sou o único cara da televisão que fala isso, porque esses caras que são campeões do mundo são tudo baba-ovo. Vocês são tudo baba-ovo, tudo os otários, porque vocês não têm personalidade para meter o pau no Ricardo Teixeira, no Zé Maria Marim, Marcelo o Rogério Caboclo, Edinaldo. Vocês não têm, vocês nunca metem o pau em ninguém. Eu não vi uma palavra do Ronaldo Fenômeno em relação ao que acontece no Corinthians. E vocês, corintianos, ainda acham que ele é corintiano. Não é corintiano. E que ele é ídolo. Não é, não, senhor. Eu nunca vi esse pessoal da Rede Globo, por exemplo, meter o cacete nos caras da CBF. Sabe por que eles... Vocês têm medo, vocês são cagão. Tudo cagão. Vocês todos. Não tem moral para falar. Não tem moral para dizer o que aconteceu em 2006, o que aconteceu em 2010, o que aconteceu em 2014, o que aconteceu em 2018 e o que aconteceu em 2022 e o que vai acontecer. Vocês não têm moral. Vocês têm moral para ficar sentado aí, puxando o saco do que vocês puxam. É isso que eu queria falar. E dane-se quem gostou e quem não gostou. Tá me entendendo? Bota aqui o Rosenberg.
Olá, craque Neto, uma boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o apito final na Band. Nós estamos aqui na porta do Parque São Jorge, onde terminou há alguns instantes a votação que determinou a expulsão do ex-presidente André Sanches do quadro associativo do Corinthians. Foram 167 conselheiros que votaram, 112 votaram a favor da expulsão do Andrés, 49 votaram a favor da manutenção dele no quadro de sócios, além de 6 abstenções. Lembrando, que o Andrés acabou sendo expulso por ter utilizado de maneira irregular os cartões corporativos do clube no valor de R$480 mil durante a sua última gestão, que durou de 2018 a 2020. Atrás da gente, a gente vê inúmeros torcedores do Corinthians, centenas de torcedores organizados do Corinthians que vieram aqui até a porta do Parque São Jorge, inclusive com a presença de carro de som, todos a favor da expulsão do ex-presidente André Sanches. E quando a votação acabou, o resultado foi anunciado, houve uma grande festa aqui na frente do Parque São Jorge. A gente acompanha agora trechos do que disse o Leonardo Pantaleão, que é o presidente em exercício do Conselho Deliberativo do Corinthians, falando sobre a expulsão do ex-presidente do Timão, André Sanches. Houve a utilização do cartão corporativo, nem sequer o próprio representado nega isso, e então o que se apurou foi a conduta, não se apura valores, não se apura nada. A conduta utilizada é que acabou gerando esse tipo de consequência. Todas as votações em que eu estiver na presidência, todas seguirão o mesmo critério. Não dá para você seguir um critério para um e critério diferente para outro. Então, enquanto eu estiver na presidência, as votações todas serão abertas e nominais. Vamos lá então, teve muita coisa importante que é muito pouco tempo que a gente tem que falar, passar para a Marília, para o Quesada e também para o Godoy. A camisa 12 colocou lá espuma, a Gaviões monstruosa, pavilhão, macabra, estopim, Corigão Chopp, vocês todos aí. Sei que muita gente fica bravo comigo e também não tô nem aí, irmão. Eu não trabalho para torcida, eu não trabalho para o Corinthians, eu trabalho para a Band. Eu trabalho para falar aquilo que eu acho que é certo ou aquilo que tem que ser. É opinião, entendeu? Então, parabéns a vocês todos, porque sem o torcedor fazer essa pressão que foi feita de uma maneira democrática, talvez as pessoas não tivessem votado. Parabéns ao herói, Vicente. Parabéns a você, herói, que foi o primeiro conselheiro que tentou o impeachment do André Sanches. Só você entrou na justiça. Você foi o primeiro. Deixou de ser diretor para votar para a expulsão dele. Parabéns a vocês todos, 106 conselheiros. E aí é o seguinte, uso indevido de patrimônio, utilização sistemática do cartão corporativo para despesas estritamente pessoais, tipo Tadala. Você está tomando aí, né, Baixinho? Que eu escutei quando eu cheguei aqui, os caras falaram que você tá tomando. Vai morrer do coração, bota aí lá. Tá tomando Tadala lá. Mostrando ele lá ou não? Aí, ó. Não dá nem pra enxergar você. Tá aí, ó. Tá tomando Tadala aí, ó. 12 parcelas de R$ 39,90, se eu não estiver errado. 2 relógios da Gaster. Hospital. Ah, o cartão era igual. Compra de imóveis. Então, se tudo isso, e que é muito pouco, pelaquilo que representa o Corinthians e daquilo que o Corinthians deve, que se você miuçar mesmo a parada toda, eu não sei aonde vai chegar. Mas não é isso que eu quero falar agora, porque eu não tenho prova. Então, em relação a isso, é um marco histórico no Esporte Clube Corinthians Paulista, e principalmente a torcida, principalmente o presidente Alê da Gaviões, a todo mundo, que fizeram essa manifestação incrível, porque são sempre vocês. É sempre vocês que são os mais prejudicados, que é ingresso, que é a parada toda, a gente acredita em determinadas pessoas e a gente vai acreditando. E aí isso é em todos os sentidos, em todos os lados. E aí quando tem uma expulsão de um cara que tinha um poder, vocês não têm ideia, a Marília sabe disso, o Quesada sabe, o Godoy também, que é muito bem informado, vocês não têm ideia o poder que o André Sanches tinha. Ele colocou Duílio, André Negão quase, ele colocou Mário Gobi e Roberto de Andrade. Ele colocou. Não foram eles, não. O Andrés, com a força que ele tinha no vitalício, em termos de sócios, de futebol, de tudo, ele colocou 3 presidentes. Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio.
e quase coloca o André Negão. Com 1.400 votos. O poder desse cara no Corinthians, vocês não têm ideia do poder que ele tinha. Era um poder que era inabalável. Era um poder que era indiscutível esse cara um dia ser expulso. Quesada. E por pouco não vira presidente da CBF, né? Porque não quis engolir alguns sapos na época em que o Marinho e o Marco Polo comandavam a CBF. Aí teve aquele caso do Mano, que o Mano foi demitido e ele foi o último a saber. E para não ser a rainha da Inglaterra, ele preferiu voltar à cena corintiana e cuidar um pouco da política, porque virou deputado, e deixar a CBF de lado. Mas uma rápida histórica aqui, não é? Como o futebol ele é incrível, como gira, né? Há 20 anos... É cítrico que ele fala. É cítrico, bom que você tenha lembrado. Ele é cíclico mesmo. Há 20 anos, o ano é 2007, o Andrés era a grande esperança para mudar um Corinthians confuso, cheio de dívidas e politicamente muito ruim. E que devia, com o seu Dualib, 100 milhões de reais. E naquela época era um estrondo. E derrubaram ele. O que aconteceu? Na pizzada. Antes de ser empichado, antes do impeachment, ele entregou aquela carta renúncia, lembra? Falou, vou entregar a carta renúncia para não ficar feio. O Andrés assume, e aí quando você fala que ele poderia ter sido o maior presidente de todos os tempos do Corinthians, e ele fez muita coisa para ser o maior presidente, ele fez um estádio, agora a gente viu como é que é, né? Ele trouxe... Peraí, ele fez o estádio, não. Ele ganhou essa parada, pá, não pagou um centavo. Perfeito. O Corinthians gastou mais de 700 milhões de juros. É isso que eu ia concluir. Desculpa. Faz o estádio, mas não paga o estádio, ok. Porque fez um movimento errado, né? Porque o estádio se paga, mas ok, essa é uma outra história. Trouxe o Ronaldo, trouxe o maior patrocinador da camisa de um time na história, fez o maior... Foi a Neoquímica Arena? A Neoquímica? Era Hipermarcas na época. Hipermarcas na época, a Neoquímica até hoje, que vai sair rapidinho também. É o mesmo CNPJ. Fez o maior contrato televisivo da história. Quem trouxe junto com ele foi o Ronaldo Fenômeno. Sim. Vou deixar isso bem claro. Sim. Parceiro, sócio do... Então, Ronaldo, estádio, CT... Rosenberg. Que sumiu, né? Maior contrato de TV, maior contrato de camisa, tudo que o Corinthians, que um clube poderia fazer, o Corinthians conseguiu fazer num curto espaço de tempo. Além de ter sido campeão da Libertadores, bicampeão do mundo e campeão brasileiro, e tem emplacado o técnico Tite na seleção. Ou seja, o Corinthians era o sucesso da época. Tudo isso se perdeu por quê? Porque o Andrés achou num determinado momento que ele era maior que o Corinthians. Exatamente isso. E todo mundo que acha que é maior que um clube se dá mal mais cedo ou mais tarde, e o Andrés perdeu o bonde da história. E que esqueceu os amigos de fé. Aqueles amigos que traçaram junto, pá... Esqueceu os pobres, né? Esqueceu os pobres. Aí foi nos ricos. Aí foi nos poderosos. Aí os poderosos fizeram isso pro Corinthians, 2 bilhões e 700 milhões. Godoy, vou deixar você por último, tá, Marília? Você estava no telefone e tem muitas informações. Meu querido Godoy. Craque Neto, nós estamos vivendo um momento social muito grave. A inversão de valores é enorme. A safadeza está tornando-se uma virtude. Então você tem, para chegar nos clubes, você tem homens públicos. Homens são pessoas públicas, homens e mulheres públicas, safados que são eleitos, ou eleitos se tornam safados. Nós temos, num país que ídolos aqui eram exemplos, hoje nós temos ídolos aí aclamados, bandidos e bandidas, com torcida, com plateia, com fãs. Nós temos no poder judiciário, que era para punir os crimes, nós temos quem deveria punir, que também comete os mesmos crimes. E na sociedade, em clube principalmente, só se perpetua no poder ou o grupo deles com troca de favores. Com troca de favores, e esses favores faz com que aqueles que recebam os favores, que deveriam fiscalizar e vigiar,
eles acabam aceitando... Vou dar 3 exemplos para você, ó. Estacionamento, que não é do Corinthians, camarote, que não é do Corinthians, comida, que não é do Corinthians, né? Fiel torcedor, que 50% era da Omni, tudo isso. Base que também base que não é do Corinthians, tudo isso foi dado nisso que você está falando. Então, quem deveria fiscalizar, aceita ou se fica submisso em troca de favores, em benesses, benefícios, e por isso que alguns dirigentes de clubes socio-recreativos com futebol profissional melhoram muito o seu patrimônio pessoal, e o do clube não, mas o deles melhora muito. Essa eliminação do Andrés é por um detalhe, diante daquilo que a gente ouve, comenta-se no meio futebolístico, é por um detalhe insignificante. Mas não tenha dúvida disso. Vamos lá. A verdade é o seguinte, a expulsão fora Andrés, boa Cascão, fora Andrés, resultado, 167 votos, faltou aí 33, não, para 300 dá 133, se eu não estiver errado, são 300 conselheiros, foram votar 167, isso, né? 112 pela expulsão, 49 não. Que 49 quem foi? Aqueles que estavam sumidos do clube, aqueles que não apareciam no clube, no Parque São Jorge, eles foram lá para votar. Entendeu? Eles foram lá para votar. Que não vão no campo. Se eles são corintianos, eles não vão assistir os jogos, eles não sofrem junto com você, torcedor, não é verdade? Aí abstenção 6, né? Marília, você que tem muita informação, eu também, eu não quero dar muita informação, mas hoje é um dia feliz para mim. Um dia feliz. Uma felicidade incrível para quem é corintiano. De moleque, lá na rua João Lucon, número 107. Uma casa humilde, um pai polícia, mãe doméstica, e que me tornei ídolo do Corinthians, né? E ver uma situação de um clube que eu amo, que eu sou sócio, que eu sou fiel torcedor, né? Que eu sou ídolo, e ver essa coisa tão horrível que é quando se fala de Corinthians, que não tem dinheiro para pagar, jogador que ficou 5 anos que era para vir de empréstimo, Jusilei, todo o dinheiro dos empresários, jogadores que o Corinthians não tem, jogadores que o Corinthians tem que vender agora, André, Breno Bidon, Choca, senão não tem dinheiro para pagar o Memphis, o Roberto, para pagar os salários, um clube que leva 43 mil pessoas todos os jogos, um clube que vende camisa, um clube que é apaixonado, que as pessoas amam, que as pessoas largam a família, que o torcedor é a maior essência desse clube. E hoje é um dia feliz, talvez o dia que vai ser da moralidade, talvez o dia que as pessoas vão ter que entender que agora, a partir de agora, o fiel torcedor tem que votar, tem que entrar pessoas que não façam e que não tenham a mínima ideia do que é o Corinthians e do que fizeram. E do que fazem ainda. Marília. Boa noite, Neto. Boa noite a todo mundo. Esse sentimento de alívio ou de felicidade, para mim, ele é contrastado com uma outra notícia. Há exatamente um ano, aqui, dia 27 de maio, que o presidente Augusto Melo foi empichado. Ele ainda, o processo de expulsão dele do clube não aconteceu. Só vai acontecer a semana que vem pela pressão da torcida no último ano. Senão eles iam sentar em cima dos processos e nada ia acontecer. A gente viu várias imagens e várias faixas na frente da Rua São Jorge 777, onde a torcida depois fez uma grande espuma, lavou, uma limpeza do Corinthians. E ali estava escrito lá, em muitas daquelas faixas, se o Cascão puder repetir, vocês que foram omissos. O André Sanches foi expulso hoje. Aí, ó. Não há espaço para vocês. Quem prejudica o clube não nos representa. Conselheiros, a história vai lembrar que quem protegeu o Corinthians e quem se omitiu. Todos esses conselheiros se omitiram em todos os últimos anos. O Corinthians chegou nessa situação porque o Andrés fez o que ele fez, o Duílio, o Mário Gobi, o Augusto Melo, o Roberto de Andrade, e os conselheiros bateram palminha. Todos eles. Ninguém nunca fez nada, absolutamente nada, intracorpore, dentro do Corinthians ou fora do Corinthians, para que a coisa tomasse uma proporção e o Corinthians não tivesse entrado no buraco que ele entrou. Na votação de hoje, né, se a gente somar 49 mais os 6 que se abstiveram de votar,
com 57 pessoas que deram o nome e disseram que usar o cartão corporativo do Corinthians, que é o menor dos problemas, vamos dizer assim... É o que o Godoy falou. É ok. E pode, né? É ok. Não é suficiente para expulsar ninguém do Corinthians. Então, gostaria de saber o que essas pessoas são corintianas? Porque a gente fica muito ensimesmado num nome, tá certíssimo. É um marco na história do Corinthians, como foi o impeachment do Augusto Melo ano passado, e ele continua frequentando o clube. Até a semana que vem, enquanto ele não for expulso, ele tá lá, vai lá no Canindé, vai lá na Bar da Torre, vai lá, mudou um pouco o visual dele, para eventualmente ele não pode também ir num restaurante em algum lugar, mas ele frequenta o clube. Esses senhores precisam respeitar o Corinthians. Esses senhores precisam usar o estatuto para respeitar a história do Corinthians. Hoje, na unha, eu vou fazer um elogio aqui ao Leonardo Pantaleão, que não estou elogiando nem o pré nem o pós, estou elogiando o que ele fez hoje. Ele fez todos os conselheiros darem o nome, o sobrenome e falarem se são a favor ou contra que o Clube Corinthians tenha alguém que possa usar o cartão e o dinheiro do Corinthians para pagar contas pessoais. Agora, tudo que essas pessoas fizeram com o dinheiro do Corinthians foi aprovado, reaprovado, aprovado de novo, aprovado nos últimos 17 anos. São 20 anos em que as contas do Corinthians, que saíram de 100 milhões, como disse o Neto, chegaram a um déficit de 2,7 bi no clube, além da arena, e todo ano eles aprovam as contas. Eles aprovaram a desse ano. Então, senhores, quando os senhores forem usar a carteirinha de conselheiro, que não é a carteirinha de fiel torcedor, não é o bilhete único para ir no estádio, não é a carteirinha de torcedor organizado ou não organizado. Os senhores precisam saber que os senhores ajudaram a colocar o Corinthians nessa situação. Hoje, para votar isso aí, olha a quantidade de torcedores na porta, tinha batalhão de choque da PM, Ministério Público, polícia, uma segunda-feira à noite em São Paulo, para proteger conselheiro de torcedor. Eu gostaria que essas pessoas protegessem o Corinthians dos conselheiros. E aí, Fiel, você acredita que a partir de hoje vai ser um novo Corinthians? Você acredita que pode ter uma mudança crucial dentro do nosso Coringão a partir da expulsão desse sujeito aí, do André Sanches? Você acredita que o Duílio vai ser o próximo da lista? Uma limpa está começando a acontecer a partir de hoje dentro do nosso Corinthians? Principalmente a gente falando de Ministério Público, Justiça, que vem fechando o cerco contra cada um desses que tem roubado, que tem feito a fiel de palhaça, que tem usado do Corinthians para benefício próprio. Você acredita que a partir dessa notícia da expulsão do Andrés, um novo rumo, um novo Corinthians pode surgir a partir do dia 25 de maio de 2026? Foi a data que o Andrés foi expulso, o vídeo está saindo hoje no dia 26. Eu já falei aqui, se um tal de Palmeiras, com o mínimo de administração justa, honesta, correta, consegue ganhar um pouquinho de destaque, isso que nem é nem campeão mundial, imagina o nosso Corinthians. O potencial que o Corinthians tem, com o mínimo de gestão administrativa, gestão financeira, uma gestão honesta, correta, que luta pelo benefício do Corinthians, não pelo próprio umbigo. Para mim, eu já falei aqui que o Corinthians bate de frente com qualquer time do mundo. O Corinthians vai ser o maior, não só da América, mas vai ser uma potência mundial. Hoje a gente já é grande. Imagina tirando, fazendo uma limpa dessas ratazanas e colocando ordem no Parque São Jorge, o que o nosso Corinthians não pode ser. Você acredita nisso? Acredita que vai ser um marco histórico, a data do dia 25 de maio de 2026? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal. Se gostou da notícia da expulsão do Andrés, deixa aquele like. Você que ama o Corinthians, se inscreva aqui, faça parte, nos ajude a chegar a 40 mil inscritos. Você, mais do que qualquer um, faz parte desse crescimento, dessa comunidade. Aqui é Corinthians de verdade. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, tchau!